Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai fazer um exercício de escrita terapêutica para te ajudar a despertar o seu potencial adormecido. Todo aquele potencial que você tem dentro de você para conquistar as coisas, para fazer coisas novas, mas que de alguma forma pode estar dormindo aí dentro de você, adormecido. E para isso, a gente vai utilizar a energia de algumas cartas de tarô e de cartas do oráculo que eu tenho aqui. Essa é uma tiragem que eu fiz recentemente aqui no canal. Eu vou mandar para vocês o link dela, tá? É uma tiragem curta de 1 minuto e fala muito sobre essa questão da gente afiar nossa mente, ir em busca dos nossos desejos, daquilo que a gente anseia. E para isso a gente precisa olhar um pouco para o nosso passado, desenterrar as coisas que a gente escondeu, que falam muito sobre nós, mas que às vezes a gente não quer olhar, e ter acesso a essas questões do subconsciente. E a gente vai usar a energia dessa tiragem para fazer esse exercício de escrita terapêutica hoje, tá? Então a gente tem aqui a carta do As de Espadas, o Cavaleiro de Copas, o Julgamento, aí temos essas duas cartas do oráculo, tá? A de vegetais de raízes, né? De vegetais que ficam debaixo da terra. E essa aqui, da Romã, que a gente vai falar um pouquinho também sobre o subconsciente, o inconsciente aqui nessa nossa tiragem, ou melhor, nesse nosso exercício de escrita hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar as cartas um pouquinho aqui mais para cima, pra gente começar o exercício. E conforme a gente vai utilizando a energia delas, eu vou colocando-as aqui, tá? Então, aqui tem um caderno de escrita terapêutica que eu trago sempre aqui para o canal. Então, a gente tem aqui na escrita terapêutica, desperte o seu potencial. Para esse exercício, eu utilizei alguns símbolos e desenhos descritos nas cartas, tá? Então, a gente tem aqui copas, né, o naipe, e o símbolo do elemento água. Aqui no cantinho, a gente tem o símbolo do naipe de espadas e o símbolo do elemento ar. E aqui eu coloquei a trombetinha, né, da carta do julgamento, que são as 3 cartas de tarô que a gente vai utilizar nesse exercício. Aqui eu desenhei uma coruja, que tá bem diferente dessa coruja aqui, né? Essa aqui tá mais infantil, mais pra escola, mas vale pra gente entender o nosso exercício. Coloquei aqui a lua também, né? Os vegetais de raízes eu trouxe a cenoura e a beterraba, que estão também dispostos aqui nessa carta. E aqui embaixo, vocês conseguirem ver aí, eu desenhei essa mariposa, que também tá aqui nessa carta, né? Ó. E a romã também, que é dessa carta aqui. Então, eu trouxe no caderno os símbolos das cartas que a gente vai trabalhar. Por que isso? Só pra gente ter um contato maior com a simbologia também, tá? Então, não trabalhar só a questão da escrita, mas também a questão artística, porque isso também ajuda a gente a trabalhar a criatividade e despertar esse potencial que tem em nós. Então, você pode fazer desenhos do jeito que você quiser, pode usar canetas coloridas, tá? Para deixar o seu caderno de escrita terapêutica bastante vivo, ok? Então, vamos começar com a primeira questão, que a gente vai trabalhar a energia do As de Espadas, que é essa carta que tá aqui, tá? Então, vamos escolher aqui uma caneta, deixa eu ver, vou escolher a azul, para essa primeira questão. Então, a primeira questão que você vai responder aí, para entender o seu potencial criativo, despertar o seu potencial criativo e adormecido, é a seguinte. Bom, como a gente tá falando aqui do As de Espadas, né? A gente vai falar sobre o quê? Mentalidade. Sobre o mental, o raciocínio lógico, a clareza de ideias. Então, nessa primeira questão, a gente vai entender se a mente da gente está trabalhando contra nós ou a nosso favor. Então, você vai responder aí assim, ó. A minha mente ela está agindo. A minha mente está agindo ao meu favor, ou contra mim, Aí você vai responder a favor, contra, tá? Dependendo das coisas que você avaliar aqui. Aí você vai responder também como isso tem
acontecido? Como isso tem acontecido? Bom, então vamos lá. Nessa primeira questão, você vai entender se a sua mente, a sua mentalidade, está agindo a seu favor ou contra você. Então, os seus pensamentos, a forma como você está vendo o mundo, em relação ao seu potencial, em relação àquilo que você pode criar na sua vida, está agindo a seu favor ou contra você? Quais são os seus pensamentos? Você sente que eles mais te ajudam ou eles mais te atrapalham? Então, você vai escrever isso aqui. E como que eles te ajudam ou como eles te atrapalham? Você vai descrever toda a situação, tá? Todos os pormenores aqui nessa primeira questão, ok? Já na segunda questão, a gente vai trabalhar a energia de outra carta, que é o Cavaleiro de Copas, tá? Então, a gente vai trabalhar agora a energia do Cavaleiro de Copas. Vamos lá. Quais desejos eu permito? Quais desejos eu permito? Ou melhor, quais desejos eu permiti, tá? Permiti. Quais desejos eu permiti que se perdessem? Quais desejos eu permiti que se perdessem ao longo da minha jornada? Ao longo da minha jornada. Por que é interessante a gente entender quais desejos, quais sonhos você permitiu que se perdessem ao longo da jornada? Porque a carta aqui do Cavaleiro de Copas é uma carta também que fala muito da gente fazer o que a gente gosta, da gente não desanimar, das nossas conquistas de vida, tá? Então é uma carta que fala muito do coração, né? Daqueles desejos do coração, de você ir em direção a isso, você ir em busca disso. Então, sempre que a gente tem um cavaleiro, gente, independente do naipe que ele esteja, ele vai falar sobre essa movimentação, essa energia que se movimenta. Então, a gente tem cavalos, né, em geral, nessa carta. Então, como que a gente vai ver? A gente vai fazer assim, ó, um equilíbrio entre aquilo que é consciente e aquilo que é inconsciente, ó, Sol e Lua, né? Para eu entender como eu estou direcionando a minha vida, a minha jornada para esses desejos que eu tenho de alma. E aí eu quero saber de você, ao longo da sua jornada aqui com esse Cavaleiro de Copas, onde você permitiu que esses desejos que você tem se perdessem. Ah, Angélica, foi quando eu, sei lá, eu tinha o desejo de ser nutricionista, mas eu deixei esse desejo se perder quando eu tive medo de ganhar pouco, uma coisa assim, por exemplo, tá? Então, você vai escrever os seus desejos aqui de alma, é interessante que você escreva-os, tá? E também você vai escrever quando foi que você perdeu esses desejos, quando você permitiu que eles se perdessem na sua vida, tá bom? Na terceira questão, a gente vai usar a energia da carta do julgamento. Essa aqui, tá? Então, deixa eu só subir aqui para vocês conseguirem ver. Então, a gente vai usar agora a energia da carta do julgamento. Qual que é a pergunta? O que aconteceu? O que aconteceu no meu passado que estou evitando olhar o que aconteceu no meu passado que estou evitando olhar e que está bloqueando o meu potencial, e deixando adormecido. Então, a terceira questão que a gente está trabalhando aqui, a energia da carta do julgamento, é a seguinte: o que aconteceu no meu passado
que eu estou evitando olhar e que está bloqueando o meu potencial. Deixa eu ver se eu consigo só trazer a lâmpada mais para cá, né? E que eu estou evitando olhar. A carta do julgamento, ela vai falar também pra gente sobre um novo capítulo de vida, sobre a gente olhar para as coisas que a gente muitas vezes enterra e não quer olhar mais. Então é hora de trazer isso à tona, né? De julgar isso de uma forma racional. Então é uma carta muito simbólica no sentido da gente começar um novo capítulo de vida julgando aquilo que passou. Mas não é julgando com um olhar condenador. É julgando da melhor forma para tirar um aprendizado e iniciar algo novo, né? Ela fala muito sobre passado também, né? De, às vezes, coisas do passado que acabam retornando, sobre a gente olhar para esse passado e aprender com ele. Então, aqui nessa terceira questão, para você entender como despertar o seu potencial, você vai olhar para o seu passado, para a sua infância, vai escrever o que aconteceu lá e que você evita olhar, né? E como que isso bloqueia o seu potencial hoje, deixando adormecido? Então, qualquer coisa que aconteceu, sei lá, eu vou falar exemplos bobos, tá, gente? Só pra gente não ir pra uma coisa muito profunda, assim, cada pessoa tem sua dor, né? Então, eu não quero despertar gatilho em ninguém, mas sei lá. Vamos falar assim, um exemplo bobo. O que aconteceu no passado? Pisaram no meu pé, né? Vamos supor assim, pisaram no meu pé. Como isso bloqueia a minha vida? Eu não quero mais usar sapatos, né? Vamos pensar assim. Isso é o potencial adormecido. Essa foi a causa. Pisaram no meu pé e agora eu não quero mais usar sapatos. Ou eu sempre uso sapatos para não ficar descalça com medo de alguém pisar no meu pé novamente. Tenho medo da vulnerabilidade, vamos pensar assim. Então, cada um de vocês que está assistindo esse vídeo vai colocar aqui a sua dor e escrever como que ela bloqueia o seu potencial, tá? Aí, para a próxima questão, que é a número 4, que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar já a carta do oráculo, tá? A gente vai usar essa carta aqui, Root Vegetables, que é a carta dos vegetais de raízes, que ela fala que nos locais escondidos, onde geralmente o medo está, é onde está o maior da nossa nutrição, daquilo que está esperando para ser colhido, para ser abraçado. Então, onde a gente sente medo de olhar, é onde está algo que pode ser a nossa cura, que pode ser a nossa nutrição de alma. Então, é uma carta muitíssimo interessante, porque muitas vezes a gente tem medo de olhar para aquilo que está enterrado, porque um root vegetable, né, um vegetal de raiz, é um vegetal que está enterrado debaixo da terra, mas que quando a gente tira, tipo uma cenoura, uma beterraba, o que a gente vem ali? Ele vem a nutrição, a parte que a gente vai olhar e que vai nos trazer o quê? Nutrição, que vai matar a nossa fome. Então, muitas vezes na vida, aquilo que a gente esconde debaixo da terra, a terra poderia ser nossa camada de sentimentos densos, então a gente deixa aquilo lá escondido, a gente tem medo de olhar, é onde está algo que pode ser a nossa nutrição para que a gente vá em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos e ao nosso potencial que está adormecido. Então, de repente, lá onde você esconde, tem coisas, com potencial que você está com medo de desenterrar, que você está com medo de vivenciar. Então, por isso que é importante tirar isso da terra e olhar para isso. E nessa questão número 4 aqui, a gente vai entender o seguinte, para qual área ou assunto, tá? Qual área ou assunto da minha vida, você vai fazer para você, né? Da minha vida, eu tenho medo de olhar. Eu tenho medo de olhar. Então, aqui você vai fazer uma colheita desses vegetais de raízes, que vão ser esses medos relacionados à sua vida, ao seu emocional, aos seus sentimentos que estão escondidos. Então, você vai ter que olhar para isso e retirar da terra. Então, para qual área eu tenho medo de olhar na minha vida, né? E por que eu tenho medo de olhar para isso? Sei lá, eu tenho medo de olhar para a área de relacionamentos. Por que eu tenho medo de olhar aqui pro meu namoro, pro meu casamento, ou pra minha solteirice? O que tá acontecendo? Por que eu tenho medo? Então, você escreveu relacionamento? Por que você tem medo de olhar para essa área? O que ela te causa, tá? Então, é interessante você fazer aqui nessa questão.
Aí a gente vai para a última carta, que é essa carta da Romã, tá? Que é essa aqui. E a gente vai fazer a questão dela agora, que é a número 5, que fala o seguinte: se eu despertar meu potencial, se eu despertar o meu potencial e mudar como pessoa, mudar a minha vida, né? Tem alguém que eu vou magoar, ou que eu acho que eu vou magoar, né? Que eu acho que eu vou magoar. Por quê? Aí você me pergunta, mas Angélica, o que isso tem a ver com Romã, né? Com a carta da Romã, que fala pra gente conhecer ali, né? Testar o desconhecido, deixar-se seduzir para que seu espírito desperte. Quando a gente pensa aqui nessa Romã, e ela traz muito essa questão de deixar-se seduzir para que seu espírito desperte, a gente entra muito numa energia... Oh, deixei minha caneta cair, vou pegar outra. Que é a energia da deusa Perséfone, gente. Tá? Essa carta tem muito disso. E aí, ó, quando a Perséfone ela faz essa transição de Coré para Perséfone, provavelmente ela magoa a mãe Deméter. E quando ela volta pra superfície para ficar com a mãe, já como Perséfone, ela magoa o seu parceiro Hades. Então, quando ela muda de uma fase para outra, quando ela faz escolhas na vida, possivelmente ela vai magoar alguém. Mas essas escolhas são responsáveis pelo despertar do espírito de Perséfone, para que ela possa ser uma mulher que possa então se apropriar da própria jornada. E aqui para você, se você despertar esse potencial dentro de você, que você tem medo de mudar, né? Quem você acha que você vai magoar? Nessa transição de fases, de mudar de A para B, quem você acha que vai ficar triste porque você fez uma mudança? Por que isso pode acontecer? Então, é interessante que você escreva tudo isso aí e trabalhe as questões que você escreveu no seu caderno depois, tá? Por que isso é importante, pessoal? O exercício de escrita, ele é para a gente conseguir linkar as questões que a gente precisa trabalhar. E aí, quando a gente tem um panorama do que está acontecendo com a gente aqui nas folhas de papel, a gente vai saber onde a gente precisa agir primeiro, onde a gente pode agir depois. Então, a gente vai ter um panorama do que está acontecendo dentro da gente, do nosso emocional. Então, por isso que você tem que escrever tudo isso para você se conhecer. Você falar sobre você nessas folhas aqui. E aí, com o resultado em mãos, você pode saber onde você vai agir, o que você vai fazer, que decisão você vai tomar. Ah, eu vou para uma terapia agora com essa informação porque eu não consigo melhorar isso aqui só. Ah, eu vou perguntar para o tarô como que eu posso, então, olhar para essa área da minha vida sem sentir tanto medo. Ah, eu vou tomar florais de Bach. Ah, eu vou procurar uma psicóloga. Ah, eu vou procurar um radiestesista, uma radiestesista, vou procurar uma astróloga para entender isso aqui, como é que eu posso fazer, como é que isso aqui está disposto no meu mapa astral. Não sei, cada um de vocês vai ter um caminho para resolver as questões que vão ser trazidas aqui nesse exercício, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse exercício de escrita, que você o faça, e se você gostou, claro, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, e me conta o que você achou desse exercício, se você já fez, se você vai fazer, e como ele pode ajudar aí você na sua jornada. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.